Olá, sou eu de novo. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Brandão e adoro bater um papo sobre a doutrina espírita aqui com vocês. Hoje, para iniciar nossa conversa, vou fazer uma leitura desse livro que eu adoro. Eu acho ele lindo. Ele tinha outras cores, o mesmo livrinho, mas eu escolhi esse lilás com rosa e roxo. Achei bem bonitinho, assim, é uma cor que eu gosto bastante, né? Mas você pode escolher outras cores, outras capas para esse livro. E é um livro muito interessante para você usar, para refletir, iniciar o seu dia, para te auxiliar na oração, no seu culto do Evangelho no lar. São frases, são leituras pequenas que você consegue ler também, tá, meu amigo e minha amiga? E hoje eu vou ler o capítulo 13 desse livro, Minutos de Sabedoria, que fala o seguinte: pense positivamente. Os nossos pensamentos, eles emitem ondas reais que se irradiam do nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. É como se os pensamentos irradiassem, formassem um capacete ali, mas na qualidade daquilo que você pensa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos para nós ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando o seu estado. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade. E com isso, eu peço a Deus que abençoe este momento em que trocamos nessa conversa edificante, que traz sempre um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina dos espíritos, sobre a moral cristã. Te agradecemos a oportunidade da tecnologia para alcançarmos tantos corações. Que possamos, diante dessa troca, edificarmos nosso ser, nos fortalecermos para sermos espíritos melhores. Graças te damos, Deus. Pois é, hoje o nosso bate-papo ele tem um tema que também está vinculado a um outro bate-papo, mas ele não te impede. Se você não assistiu a outra aulinha, que foi sobre o que são espíritos, você consegue entender esse bate-papo de hoje também. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele caracteriza muito, ele é muito forte na doutrina espírita, no espiritismo, né? Como um todo, principalmente quem estuda o compêndio, estuda os livros que Kardec organizou pra gente, que é a reencarnação. Nem todas as religiões, elas acreditam na reencarnação. Por quê? O que é a reencarnação? A reencarnação, ela diz que assim como fomos criados, os espíritos, né, aquela inteligência inicial, ela precisa progredir. E qual foi a forma vamos supor assim, da justiça divina criar uma forma? Qual foi a forma que ele criou para que a gente progredisse, para que esse espírito progredisse? Através de várias experiências, como se fosse uma escola, através de aprendizados. Então, cria-se o espírito e esse espírito encarna, ele nasce num corpo, né? Desde bebezinho, ele vem, barriga da mamãe, cresce a barriga da mamãe tem o bebezinho, e esse bebezinho, que somos cada um de nós e muitos outros, a gente tem uma experiência de vida até que chega ao término, que é super normal, que é a morte. A morte, ela faz parte da vida, não só da vida da carne, porque a gente sabe que todo ser vivo, né, até a árvore, ela vai ter o seu tempo de nascimento, de produção e de morte. Mas também faz parte da vida do espírito. Porque quando o corpo morre, o espírito retorna ao plano espiritual, né, com aquele aprendizado daquela vida. E aí ele passa um tempinho fazendo uma recapitulação, não necessariamente de férias, mas fazendo uma recapitulação de como foi a vida dele, do que ele aprendeu, do que ele deixou de aprender e tal. E aí ele volta em outra família, depois de um tempo,
no mesmo processo natural que é a barriguinha da mamãe, nasce, cresce, reproduz e morre. E assim sucessivamente. Algumas religiões não acreditam nisso, acreditam que você é uma alma que habita um corpo, que vive no corpo, e quando morre você vai para a espiritualidade e fica lá sendo feliz ou triste pelo resto da sua eternidade, né? Porque você não volta mais. Como a doutrina dos espíritos traz pra gente que não existe um céu, um inferno para você viver eternamente, e sim é uma questão de progresso do espírito, a gente precisa ter essas vivências. A gente pode assimilar isso de uma forma melhor pensando que toda encarnação é quando a gente se matricula num ano escolar, né? Então a gente tá lá, vamos supor que a gente é criança antes da escolaridade. Então é como se essa criança antes da escolaridade fosse o espírito, né? Que a gente já conversou sobre na outra aulinha. E aí chega o momento dela entrar para a alfabetização. Então ela se matricula e começa a escolaridade dela. E aí ela chega ao seu término do ano, que é a época das férias, né? Tem umas fériasinhas ali no meio do ciclo e tem as férias finais, né? E aí é ali que ela vai saber se ela foi bem, se ela precisa repetir de ano, se ela precisa... se ela vai seguir, né, com nota 8, com nota 7, com nota 10. E aí é como se ela voltasse ali no encerramento do ano, é como se fosse a morte do corpo. E aí ela volta e faz toda essa análise e depois ela, não, preciso me matricular de novo, volta para a vida. Mesmo que ela repita de ano, né, ela vai ter amigos diferentes, às vezes professores diferentes, às vezes a escola vai mudar a metodologia, vai mudar de livro. Então, mesmo que repita de ano, nunca nenhuma experiência vai ser igual a outra. Nunca nenhuma encarnação vai ser igual a outra. Todas vão ser ricas em aprendizado, todas vão ser diferentes em oportunidades de colocar em prática o que a gente aprendeu. Vão ter diferentes pessoas conosco nessa caminhada. Então, reencarnar é muito divertido e é uma ótima ferramenta para que o espírito progrida, né? Mas, no final das contas, a nossa vida real é a vida espiritual. É lá para sempre, que sempre a gente vai retornar, né? Então, a doutrina, né, e os espíritos trazem pra gente esse conceito e essa verdade da reencarnação, mostrando como é justo, como a justiça divina. Porque ele dá a oportunidade da gente sempre estar resgatando alguns erros, mas também colocando em prática tudo de bom que a gente aprendeu, através também da troca com outros espíritos. Isso é muito legal, né? Essa evolução, essa progressão, ela nunca é sozinha. Então, a gente pode entender que a reencarnação é ferramenta para o progresso do espírito, é uma verdade, porque não faz sentido sermos criados, né, uma inteligência ainda primitiva, como fomos criados, né, ainda muito ignorantes, como a gente viu no outro encontro, né? Ignorantes é aquele que precisa aprender. E aí, como é que a gente aprende? Será que a gente só tem a oportunidade de uma vida? Poxa, e se eu não tive condições financeiras naquela vida? Se eu não fui bonito ou feio o suficiente? Se eu não tive um corpo saudável ou não o suficiente para poder conquistar certas coisas, certos aprendizados? Eu só vou ter aquela? Não faz sentido. Então a gente volta em outras condições, né, com outras pessoas, outros companheiros, né, outros pais, outros irmãos, para que a gente possa ter sempre a oportunidade de progredir como espírito. Então, tendo sido essa a nossa conversa de hoje, eu encerro o nosso bate-papo. Espero que com alegria no coração de vocês também, por ter tido a oportunidade desse aprendizado.
E agradecendo a Jesus, mestre amigo, que também em sua passagem disse sobre a reencarnação a Nicodemos, quando falou que precisamos nascer de novo para encontrar o reino dos céus. Que a gente possa, mestre Jesus, carregar os teus ensinamentos na profundidade do nosso ser e usarmos sempre como ferramenta de progresso. Até a próxima!